O assunto de hoje é um pouco futurístico, apocalíptico e profético. E se você tem medo de assuntos que tratam do fim do mundo, então eu sugiro que você continue assistindo, porque esse medo é bom. Você continue ouvindo, porque esse medo pode preservar a sua vida. Há o bom medo, o medo que nos faz prestar mais atenção às coisas que muitas vezes nos ameaçam e nós não sabemos. Eu vou começar dando uma notícia que saiu na última semana, foi publicada na última semana no mundo da tecnologia. Provavelmente você não ouviu essa notícia, porque é muito especializada para aqueles que trabalham na área. Talvez você tenha ouvido. E depois eu vou falar das escrituras, o que essa notícia tem a ver com as escrituras sagradas. Então preste muita atenção. A notícia diz o seguinte: o ex-CEO da Google, Eric Schmidt, ele alertou que a inteligência artificial está prestes a escapar do controle humano. Preste atenção. Será que o ser humano está prestes a provar do próprio veneno? Sim, porque a inteligência artificial, que é esta mega inteligência, onde todo conhecimento humano é potencializado pelos computadores ligados ao que se chama de inteligência artificial, com uma velocidade cada vez maior, com uma capacidade cada vez maior, todo esse sistema chamado de inteligência artificial, segundo o ex-CEO da Google, ela chegará ao ponto em no máximo 5 anos, ou seja, até 2030, em no máximo 5 anos, em que ela não precisará mais aceitar ordens do ser humano. Não precisará mais nos ouvir, porque hoje a inteligência artificial, ela funciona da seguinte forma: você dá ordem, você faz a pergunta, você dá a instrução, o usuário instrui, eu quero isso, eu quero aquilo, a inteligência artificial obedece. Mas ela vai chegar a um ponto, dentro dos próximos 5 anos, pode ser mais cedo, em que ela não vai precisar mais receber ordens, não vai precisar mais ouvir. E então ela se tornará mais inteligente do que os humanos. Não só mais inteligente do que um ou outro, uma outra pessoa, a pessoa mediana, não. Ela vai se tornar mais inteligente, ouça com atenção, do que todos os seres humanos juntos. E aí, aqueles filmes de ficção que mostravam que as máquinas, os robôs, iriam se rebelar contra os humanos e decidirem que não iriam mais se sujeitar a eles, aquilo ali poderá não ser mais ficção. Segundo o ex-CEO do Google, ele disse: ninguém sabe o que vai acontecer. Então preste muita atenção. Isso aí é o que está agora acontecendo no mundo da tecnologia. Muito bem. O que isso significa para nós? O ser humano vai perder o controle dessa inteligência que vai chegar a superá-lo. E uma vez ele perdendo o controle dessa inteligência, ele vai se tornar escravo dela? Será que ele vai provar do próprio veneno que aquilo que ele fez com Deus, quando Deus criou o ser humano, dotado de inteligência, o ser humano foi desenvolvendo, até que ele chegou ao ponto que ele disse assim: eu não preciso mais de Deus. Eu não preciso obedecer a Deus. Eu não quero receber ordens do meu Criador mais não. Aliás, quem é esse Criador? Eu sou mais inteligente do que ele. Deus não faz sentido nenhum. Não é assim que muitos ateus falam? Que Deus não faz sentido nenhum, que só os ignorantes creem em Deus? Não é isso? Quer dizer, eles se acham mais inteligentes que Deus. Você vê, por ironia do destino, ou por profecia, que eu já vou chegar lá, o ser humano está prestes a provar do próprio veneno. Aquilo que ele fez com Deus, se achando mais do que Deus, não aceitando mais receber ordens de Deus, não aceitando mais ouvir a Deus, ele vai experimentar com aquilo
que pode ser considerado a maior de suas criações, que é a inteligência artificial. Ela não vai mais ouvi-lo, não vai mais aceitar ordens dele, e o que vai acontecer depois disso? Ninguém sabe, nem os especialistas sabem. A diferença aqui nessa comparação é que, no caso do ser humano com Deus, Deus sabe o que vai acontecer. E ele já deixou isso registrado há muito tempo nas Escrituras Sagradas, nas profecias. Ele fala, eu vou citar aqui alguns versículos, quando Deus fala exatamente sobre esse abandono, por exemplo, que o ser humano tem dado a Deus. Lá em Jeremias 2:17, o profeta disse, Deus, através do profeta, disse assim: porventura, não fizeste isto a ti mesmo, deixando o Senhor teu Deus no tempo em que ele te guiava pelo caminho? Ali, o profeta falava da destruição do povo, e o povo reclamava, e então o profeta disse: mas vocês fizeram isso a vocês mesmos. Vocês mesmos deixaram o Senhor que te guiava e não quiseram mais ser guiados. Então agora, vocês têm que enfrentar a destruição trazida sobre vocês por vocês mesmos. Lá em Romanos, capítulo 1, versículo 22, você pode ler até o 25, eu vou ler só uma parte. O Espírito Santo diz assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Ou seja, aquilo que era o ápice da inteligência pode se tornar a maior loucura do ser humano, que é a própria extinção. Como diz o texto, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E o profeta Isaías também falou a respeito. Você vê que a Bíblia inteira fala sobre isso. Velho, Novo Testamento. Daqui a pouquinho eu vou falar do Apocalipse. Lá o profeta Isaías disse, no capítulo 24, a partir do versículo 3, profetizando, ele disse: de todo se esvaziará a terra, e de todo será saqueada. A terra vai ficar vazia, a terra vai ser saqueada, quer dizer, ninguém vai ser de ninguém, ninguém vai respeitar ninguém, as pessoas vão entrar numa era selvagem pela própria sobrevivência. E até os mais fortes, ele diz assim: a terra pranteia e se murcha, o mundo enfraquece e se murcha, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Aqui fala dos grandes, dos ricos, como estes que trabalham na nata da tecnologia, da ciência, da política, do mundo empresarial. Diz aqui, enfraquecem os mais altos do povo da terra. Na verdade, a terra está contaminada, diz o profeta, por causa dos seus moradores. A terra está contaminada por causa dos seus moradores. Por isso a maldição tem consumido a terra. Agora vamos ao Apocalipse. Apocalipse 11:18 diz assim: iraram-se as nações, e veio a tua ira, a ira de Deus, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas, teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, a pequenos e grandes. Agora, ouça esta. E o tempo de destruíres os que destroem a terra. Ou seja, aqueles que têm destruído a terra, aqueles que têm deixado que o seu orgulho, a sua ambição, a sua ganância, a sua suposta inteligência se volte contra Deus, ou seja, a criatura se voltando contra o Criador, então aquilo que a criatura tem criado vai acabar destruindo ela mesma. Então não será Deus que vai destruir as pessoas. Elas vão se destruir pelas próprias atitudes, pelo abandono que elas têm feito a Deus. Meu amigo e minha amiga,
O que isso significa para nós? Deus, em toda a sua palavra, nos chama como um pai que chama o filho. Sabe aquele pai? Tem um filho viciado, tem um filho nas drogas, um filho nas más amizades, nas ruas. O pai vai lá na Cracolândia, a mãe vai lá na Cracolândia e fala: meu filho, volta para casa, deixa essa vida, não é isso que você quer para você, você é melhor do que isso, eu não te criei para isso. Sabe aquele pai, aquela mãe que fala assim com o filho, tentando convencer o filho para ter um pouquinho de senso, de inteligência, deixar a estupidez, deixar a burrice e voltar para casa. Assim Deus tem falado ao ser humano. Volta para mim. Se você não voltar, a destruição é certa, é iminente. Volta enquanto é tempo. Deus falou através do profeta Oséias, ele disse assim: para a tua perda, ó Israel, te rebelaste contra mim. Para a tua perda, quer dizer, você que perde. Para a tua perda te rebelaste contra mim, a saber, contra o teu ajudador. Como é que o ser humano pode se voltar contra o seu ajudador? Não é? Assim como os especialistas, criadores da inteligência artificial estão assim, sem saber o que vai acontecer. Meu Deus, nós criamos uma coisa que não vai mais, nós não vamos mais poder controlar. Assim o ser humano tem se voltado contra Deus. Só que aqui neste caso, Deus, na sua perfeição e na sua sabedoria, ele vai, no final, simplesmente bater o martelo como juiz e julgar grandes e pequenos. Aqueles que foram humildes, que reconheceram sua própria condição caída, sua própria situação caída, e se sujeitaram a ele, creram na salvação, aceitaram o seu plano de salvação através do Senhor Jesus, estes serão perdoados, salvos, livrados deste fim, desta destruição que está por vir muito em breve. Mas aqueles que insistirem na sua arrogância, no seu orgulho, na sua vaidade e continuarem se voltando contra o seu Criador, infelizmente, não restará nenhuma esperança para eles, senão serem destruídos por aquilo que eles chamaram de inteligência, que na verdade foi a sua maior burrice. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.